Olá, senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso de inspeção de equipamentos. Como os senhores já sabem, meu nome é Rafael, sou formado em Mecânica Industrial e Mecânica Naval, também sou inspetor de equipamentos e de ultrassom industrial nível 2, S2.1. De maneira que nessa nossa nova disciplina que iremos tratar aqui agora, trata-se do módulo de equipamentos e mais especificamente vamos tratar do equipamento que são os fornos, né? Os fornos são os equipamentos responsáveis pela geração de energia térmica que tem a finalidade de aquecer certos materiais durante seu processo de refino. Então, senhores, como eu havia lhes dito, nosso módulo de equipamentos, mais especificamente o forno, né? A minha didática de ensino vocês já conhecem, né? A minha aula segue por PowerPoints, né? Por slides, e a cada slide há uma leitura. E com base nessa leitura eu vou explicando o que cada tópico representa, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa matéria. Acompanhem comigo a leitura, por favor. O curso de fornos para inspetores de equipamentos. Vamos começar aqui da introdução. Muito bem, a maioria dos processos de refino envolvem alguma etapa de aquecimento da carga processada. Como eu lhes dito, certo? Nem todo o processo é feito a frio. Alguns processos são feitos com a necessidade de que haja um aumento na temperatura, certo, do seu produto. Esse aquecimento é realizado em fornos tubulares sujeitos à chama. Ou seja, fornos tubulares sujeitos à chama diz respeito à característica física deles, certo? São fornos com feixes tubulares no seu interior que têm contato com fogo, né, com a chama que é gerada pelos queimadores. Bom, a continuidade operacional dos fornos é vital para a rentabilidade das unidades. Os fornos são, em geral, os maiores consumidores de energia, portanto, uma boa operação pode resultar em uma substancial economia de energia. Bom, como é necessário você ter o funcionamento motriz do seu forno, bem como alimentar com um combustível, né, gerador da chama, ele gasta bastante energia, são altos consumidores de energia. Porém, se usado da forma certa, ele se torna um excelente economizador de energia, tanto porque ele gera energia de calor, quanto por um trabalho de geração de forma correta, certo? Aqui temos a foto de uma estrutura de um forno, certo? Uma estrutura interna de um forno. Aqui nós temos a visão geral, um croquis, né, que diz respeito à parte de projeto de um forno, né, com seus respectivos feixes aqui, os tubulares. Aqui a sua carcaça, sua carenagem externa, certo? E aqui nós temos uma foto original de um forno em uma refinaria perfeitamente montado e em operação. Bom, para falarmos de fornos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: no que se baseia, de que forma, né, no que está fundamentado o funcionamento, né, a operação do seu forno? Muito bem, em técnicas de transferência de calor, como radiação e convecção. Falemos primeiro da radiação. Acompanhe a leitura comigo. A intensidade de troca de calor por radiação entre duas superfícies infinitesimais depende da emissividade das superfícies, da sua distância e do ângulo que a normal de cada superfície faz com a linha que as dos centros de ambas. Ou seja, olha só, a radiação depende desses três fatores. Primeiro, da distância. Distância de quê? De que uma placa emissora, certo? Da emissora de calor está a qual distância da placa receptora de calor, certo? Daquela que vai receber essa radiação térmica. O segundo é o ângulo que a normal de cada superfície faz. O que é o ângulo normal com a superfície? Significa dizer o ângulo perpendicular àquela superfície. Ou seja, se você tem esse ângulo aqui, essa superfície aqui, o ângulo normal a ela seria esse aqui, certo? Pois faria 90 graus com a superfície. Então, esse é um ângulo normal. Depende da distância e do ângulo que a normal de cada superfície faz com a linha do centro das ambas. Ou seja, a que essa faz, enquanto essa aqui está inclinada a ponto de que a normal dessa emissora seja exatamente a normal dessa receptora. Tudo depende. Quanto mais
próximo do mesmo ângulo estiverem, mais fácil fica a nossa radiação, certo? A radiação se tem por um processo mais rápido. A face do tubo virada para a chama recebe o máximo fluxo de calor. Naturalmente, se a face que está virada para a chama, ela está mais próxima à chama, então ela tem contato direto com a chama, o que faz com que ela tenha uma absorção de calor devido a essa radiação muito maior do que a face oposta. Por sua vez, aqui a face oposta recebe somente o fluxo de calor reirradiado pelo refratário, ou seja, aquele calor que atinge o refratário, que tem a função de simplesmente fazer com que a energia, como dizer, refrata, né, de forma que ela adquira uma nova direção e se incline a essa parte posterior do tubo, essa face oposta, ele só recebe esse tipo de calor, certo? Ele não tem um contato direto com a chama, diferente da face do tubo que é virada para a mesma. Falamos agora de convecção. Vamos à leitura para entender. A convecção é o seguinte: a intensidade de troca de calor por convecção aumenta com o aumento da turbulência e com o aumento da área de troca e comprimento do tubo. Ou seja, à medida que há uma turbulência, que há uma dificuldade, por assim dizer, de transmissão de energia térmica, a convecção se dá por esse método. Tanto que, à medida que temos um aumento da área, há também uma dificuldade, um empecilho a mais para que a sua energia térmica passe, o que faz com que haja um aumento da sua temperatura por meio de convecção térmica. Vamos lá. Utilizam-se arranjos triangulares para os tubos da convecção e corbeis, a fim de aumentar a turbulência. O uso de tubos pinados ou aletados não só aumenta a turbulência, como aumenta a área de troca. Ou seja, esses acessórios eles são utilizados para quê? Para que gere uma maior dificuldade da transmissão de energia, que fazendo com que essa convecção se dê de forma mais eficaz, mais eficiente, né? Vamos lá, ainda em transferência de calor. Observe esse esquema aqui de um forno. Na zona de radiação, os gases de combustão trocam calor com os tubos predominantemente por radiação. Então nós temos aqui a zona de radiação. Essa face aqui, ó, senhores, que eu estou delimitando com o mouse, elas ficam em contato direto com a chama, ou seja, a energia térmica, o calor gerado da chama, ele atinge diretamente essa face do tubo. E qual é a energia que atinge a face oposta? Simplesmente aquela que eu disse, que atinge o refratário, certo? Que fica na parede e refletindo assim na parte oposta, na parte posterior dessa tubulação. Nos tubos de proteção, ou shield, não há predominância de um dos processos de troca de calor. Ou seja, nesses tubos não há nem a radiação e nem a convecção, certo? Não há predominância desses processos de troca de calor. Na zona de convecção agora, os gases de combustão trocam calor com os tubos predominantemente por convecção. Ou seja, esses tubos aqui, ó, são os tubos que a gente falou, o shield, que não tem contato nem com a convecção, nem com a radiação, perdão, nem com a convecção. E a zona de convecção nós temos aqui nesse trecho, certo? Fazendo com que esses tubos aqui eles sofram um aumento de temperatura por meio da convecção, que é daquela dificuldade que nós temos de transmitir energia. À medida que você aumenta a sua dificuldade, mais energia por convecção você terá. A temperatura de Bridwell é a temperatura dos gases de combustão após a troca de calor por radiação com os tubos da radiação e com os tubos de proteção. Ou seja, a soma desses três fatores, que é a temperatura do gás assim que ele se tornou, né, assim que ele houve a combustão nele, bem como a união disso com tubos de radiação e os tubos de proteção, a temperatura de cada um, certo? Formam o que chamamos a temperatura de Bridwell, certo? É esse somatório dessas três energias, dessas três temperaturas diferentes. Bom, galera, então vimos esses processos de como funciona mais ou menos a transmissão de calor. Agora vamos aos aspectos construtivos, né? A parte de construção do nosso esquema de transmissão de energia. E dentro de aspectos construtivos, vamos ver agora a radiação. Os tubos da radiação são sempre lisos,
Primeiro ponto, sempre lisos, certo? Não são aletados, não possuem nenhum tipo de auxílio, né? Que no caso da convecção se vê de forma diferente. As curvas de retorno podem estar localizadas dentro da radiação ou protegidas por caixas de cabeçotes. Quando há, né, a expectativa de que ocorra coqueamento da carga, pode-se recorrer ao uso de cabeçotes de retorno, certo? Para que não haja todo esse acúmulo, esse coqueamento devido à queima do combustível, né? Os cabeçotes de retorno têm necessariamente que estar protegidos da radiação, devendo ser montados em caixas de cabeçotes. Ou seja, eles têm que estar devidamente protegidos para que não fiquem expostos, certo, a certa radiação térmica, o que danificaria eles e prejudicaria o seu sistema. Agora, aspectos construtivos do sistema de convecção. Os tubos de proteção são sempre lisos, com um porém que veremos logo a seguir. As curvas de retorno estão sempre localizadas dentro da caixa de cabeçote. Como vocês podem ver, as curvas de retorno sempre localizadas dentro das suas respectivas caixas de cabeçote. Quando há uma expectativa de que ocorra o coqueamento da carga, pode-se recorrer ao uso de cabeçotes de retorno, bem como o outro, certo? O de radiação. E utilizam-se, preste atenção agora, utilizam-se tubos pinados ou aletados para melhorar a troca térmica. É aquilo que eu falei. Como a convecção, quanto maior empecilho, quanto maior dificuldade de transmissão, melhor será a nossa convecção, né? Mais eficiente será a nossa convecção. A utilização de pinos e aletas faz com que isso se torne mais eficaz, porque afinal de contas, tudo que for material metálico que possa interromper a sua transmissão térmica por meio da absorção de calor é melhor na convecção. Então, por essa razão, utilizam-se tubos pinados ou aletados. Temos aqui o nosso exemplo, os tubos pinados. Isso aqui faz com que esses pinos, essas regiões aqui faz com que haja uma absorção muito maior da sua temperatura e que auxilia na convecção. E aqui são as aletas que servem também para essa absorção de energia, o que ajuda na eficiência da sua convecção. Ainda em aspectos construtivos de convecção, quando se queima exclusivamente gás no forno, poderão ser utilizados tubos aletados, certo? Então, quando você tiver como combustível o gás, você pode usar o tubo aletado. Quando o forno é de queima mista, ou seja, há queima de gás e de óleo, ou só queima de óleo, utilizam-se os tubos pinados. Traduzindo, só se usa tubo aletado para quando a queima é feita por gás. Quando a queima é mista, no caso o óleo e o gás, ou a queima é feita somente pelo óleo, utiliza-se os tubos pinados. Quando o forno é de queima mista ou só queima de óleo, utilizam-se o quê? Sopradores de fuligem para a limpeza periódica da fuligem depositada nas superfícies estendidas. No caso, os pinos ou aletas, né? As superfícies estendidas são aquelas que excedem ao diâmetro, né? Ao diâmetro do corpo da sua tubulação, né? Que no caso são essas pontas, as pontas dos pinos ou as pontas das aletas. E essas fuligens, vocês, meus queridos, bem sabem que são aqueles restos, né, de combustível que se queimou, certo? E fica aquele resíduo que fica vagando por ali, e esses sopradores fazem com que haja um redirecionamento dessa fuligem para que não haja nenhuma poluição interna do seu sistema, né? Seja desacelerada essa poluição. Bom, ainda em convecção na parte de aspectos construtivos, nós temos que os sopradores podem ser do tipo fixo ou retrátil, ou seja, nós temos sopradores imóveis, né? Eles ficam ali fixados, ou do tipo que retrai para que haja o quê? Uma sopragem em direções diferentes, certo? Como vocês podem observar, o soprador ele funciona de que forma? Essas duas imagens configuram somente um forno. Na parte externa nós temos o acionador, né? Que é o acionamento responsável pelo acionamento externo, certo? E dentro nós temos aqui uma chapa de sacrifício, certo? Que ela é usada para tecnicamente sacrificar, sofrer toda a energia, embora ela não esteja ali
para resistir a isso, mas ela é sacrificada para isso. E a lança de sopragem, essa aqui, certo? Que por esses bocais aqui, a sopragem fazendo com que não haja a permanência da sua fuligem, né? Oriunda de queima de óleo e de gás. A lança dos sopradores do tipo fixo ficam sujeitas aos gases todo o tempo. Ou seja, esse lançador aqui, por ser fixo, certo? Por ser fixo, ele fica exposto a esses gases, certo? O tempo todo, porque afinal de contas, aqui é a zona onde está havendo uma combustão, certo? Onde está havendo a queima. Então aqui fica uma área com a elevação térmica, uma certa elevação térmica, certo? Uma elevadíssima aumento térmico. E ela fica em contato direto com esses gases, certo? Da queima. E na região do soprador devem ser instaladas chapas de sacrifício, como essas que os senhores podem observar aqui, que eu estou circulando, para evitar que o vapor cause a erosão do refratário. Ou seja, aqui nessa área, senhores, por conta da queima, há uma geração muito grande de vapor, certo? Embora os sopradores estejam aqui, eles não atenuam a produção de vapor, certo? Eles fazem com que haja uma atenuação da fuligem por meio do redirecionamento da sopragem, certo? Mas não evita que o vapor, né, não evitaria a presença do vapor, o que causaria erosão do seu refratário se não houvesse essa chapa de sacrifício. Então toda aquela energia que eu lhes citei, senhores, do motivo pelo qual a chapa de sacrifício está ali é esse. Ele vai receber no lugar do refratário toda essa energia térmica, que no caso seria o vapor. Bom, senhores, e com isso nós ficamos por aqui. Espero que essa breve introdução tenha fixado bem na cabeça dos senhores, de maneira que nas próximas aulas esses princípios, esses fundamentos serão importantíssimos para o nosso aprendizado. Certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, certo? Até. Tchau, tchau.